Oi, pessoal, tudo bom? Sou a professora Ana Valéria, né? A nossa disciplina de metodologia é da pesquisa para o ensino de ciências e biologia. E a nossa aula de hoje ela é a última etapa, né? Daquela aula, né? Na divisão que a gente fez, a última etapa daquela aula que é construindo um projeto de pesquisa. Então, a gente falou na aula passada sobre tema, falamos sobre problema, falamos sobre hipótese, na verdade, falamos sobre os objetivos. Né? A gente tentou apresentar para vocês de uma forma clara o que é que são todas essas partes, digamos assim, de um projeto de pesquisa. Né? A nossa intenção, como eu disse desde a aula passada, é tentar facilitar a vida de vocês, né? E desmistificar esse grande medo, né? Esse grande tabu mesmo que é se construir uma pesquisa, e a pesquisa se inicia pela construção desse projeto de pesquisa. Então, hoje a gente vai falar sobre referencial teórico e metodologia, né? Que são os componentes que faltam. E aí eu espero que vocês gostem. Hoje não vou mostrar meu rostinho pra vocês, não. A gente vai ficar mesmo só com o som, tá bom? Então, assim, o que é referencial teórico? Né? A gente tem muita dificuldade também de falar disso, né? De medo de construir, acha que é muito difícil. Mas a gente tem que entender o que ele é, né? Ele pode ser compreendido como uma revisão dos trabalhos científicos já existentes. Livros, artigos, enciclopédias, monografias, teses e etc. sobre o tema abordado na pesquisa proposta. Então, gente, é a gente parar e ir, né, para a internet, para os livros, para as enciclopédias, monografias, teses, dissertações, e a gente vai lá para a gente ver o que é que se fala sobre aquele tema que a gente quer pesquisar. Não é nada mais do que isso. Qual é que é a função metodológica desse referencial teórico, né, do referencial teórico? É verificar o que a comunidade científica fala de mais atual acerca do tema a ser pesquisado e dar constância, né, a todo o estudo. Gente, é muito importante a gente falar sobre isso, por quê? Né? E também tentar explicar para vocês. O que se fala de mais atual? Professor, então quer dizer que no meu trabalho eu só tenho que trazer referências ou autores que de 2 anos para cá, de 3 anos para cá. Não, gente, nem sempre. Depende do que você está pesquisando, depende da temática que você está abordando. Então, é muito importante que a gente compreenda o que é se fazer, se construir um referencial teórico. Muitas vezes a gente precisa citar um autor de 1950 e que ele ainda hoje é atual, ainda hoje ele é utilizado, né? E ele é referência quando a gente está falando sobre essa temática. Então, a gente tem que entender, conversar com o orientador, ler trabalhos, para a gente entender o que é ser atual, né? Porque ser atual não é só ser novo, não. É uma coisa que é utilizada também, né? Que ainda é utilizada, na verdade. Gente, cabe nessa parte do trabalho apresentar os instrumentos lógicos, categorias nos quais se apoia para conduzir o trabalho investigado e o raciocínio. Trata-se de esclarecer as categorias e dar base teórica para a discussão dos resultados. E aqui, isso Severino que diz, 2006, isso é categorizar mesmo. O que é que eu vou pesquisar? É isso. Então, o que é que eu tenho que trazer aqui? Quais categorias eu tenho que estudar, o que é que eu tenho que apresentar, o que é que eu tenho que ler, o que é que eu tenho que mostrar, apresentar na minha pesquisa, no meu trabalho, né? Quem utilizar, o que, na verdade, né? Como fazer isso? E aí, gente, para apresentar essas categorias no nosso trabalho, a gente tem que definir uma estrutura hierárquica. Para quê? Para que aquele trabalho fique mais coeso, mais organizado. E é realmente uma regra mesmo, assim, é uma regra que se existe na pesquisa, né? E esses tipos de estrutura, eles podem ser cronológicos, do geral para o específico e do específico para o geral. O que é isso, gente? É a organização do seu trabalho, né? É a organização das categorias do seu trabalho, porque eu vou colocar lá um referencial teórico, eu vou colocar lá
2.1, 2.2, 2.3 e cada uma daquelas partes é uma categoria, né? Aqueles subtópicos que a gente chama nos nossos trabalhos lá no Instituto. Então, aqueles subtópicos, eles são categorias. E aí, essas categorias, elas podem seguir, elas podem se estruturar, se organizar dessa forma, né? De forma cronológica, do geral para o específico ou do específico para o geral. E isso é muito importante. A gente vê muito nas bancas. O pedido dessa organização, olha, você começou a falar disso, então vamos lá, vamos organizar aqui. Então, a gente ouve muito falar sobre isso. Aqui eu tento dar um exemplo para vocês sobre a organização e a operacionalização de um referencial teórico. Por exemplo, né, a gente traz aquele exemplo que a gente vinha falando nas aulas passadas. Olha o título do trabalho. As contribuições da construção de maquetes nas aulas de citologia, né? E aí a gente vai exemplificar aqui um tipo de estrutura, que é do geral para o específico, né? Que no caso foi o que eu achei mais, né, que se adequava mais ao nosso exemplo. Lembrando, pessoal, que é um exemplo simples, né, que eu estou apresentando para vocês só para que vocês consigam entender o que eu quero dizer, tá? Aí vamos lá. Primeiro, o uso de recursos didáticos, né, o primeiro tópico que vocês usariam para construir esse referencial teórico. O uso de recursos didáticos no ensino de biologia. O segundo, o uso de maquetes no ensino de biologia. E aí, o terceiro, a construção de maquetes enquanto ferramenta, né, para o ensino de citologia. Então, é mais ou menos dessa forma. Então, o trabalho ele tem que estar organizado, né? E o referencial teórico ele também tem que vir organizado. Né? Então, é interessante que na construção do trabalho de vocês se utilizem ou utilizem por base algum dessas estruturas que eu acabei de mostrar, alguma dessas estruturas, dessa forma de se estruturar trabalho que eu acabei de apresentar para vocês. E o que eu falo para vocês que é mais importante? É a leitura, gente. A gente tem que bater sempre nessa tecla. Não, por quê? Porque quando se define um tema, quando se define um objeto de pesquisa, né, ou uma temática, já na temática mesmo, o que é que se tem que fazer? Ler. Baixem dissertações, teses, artigos. É muito fácil ler artigos, gente. Baixem artigos e vão ler sobre aquilo ali. Como foi que aquele autor ele organizou o trabalho dele. A gente encontra isso muito em tese, em dissertação, em monografia, né? Também bem organizado, né? De uma forma mais ampla. Por quê? Porque não é porque você vai construir apenas um artigo científico que você vai ter que construir, por exemplo, 2 laudas de referencial teórico, porque vocês vão utilizar. A gente vem fazendo isso, né, com os orientandos da gente, e a gente vai entendendo que isso é muito melhor, que o aluno construa, assim, 5, 6, 7 páginas de referencial teórico, mesmo lendo, fazendo os fichamentos, copiando, anotando. A gente ainda dá aquela aula de explicando para vocês como se faz aquele fichamento, né, naquela ficha. Mas a gente sabe que já está quase que em desuso, né? Assim, no sentido de que o aluno não pega mais a fichinha para escrever. Mas se vocês não querem escrever no papel, separem uma pasta, né? Abram uma página do Word aí, abram e aí vão colocando ali as citações de vocês à medida que vocês vão lendo e vão entendendo como é que os autores organizam o referencial teórico deles para vocês terem a ideia de como organizar o referencial teórico de vocês. Então, não tem o que fazer. É fazer leitura. Nem eu, nem o orientador de vocês, nem a professora Ceci, que vai falar também um pouquinho sobre isso com vocês, né, na hora lá da defesa do projeto de vocês. Ninguém vai conseguir fazer com que vocês escrevam um trabalho bem feito se vocês não estiverem lendo, né? Se vocês não forem atrás disso, porque é essencial, certo? E se for feito de forma organizado, devagar, olha, hoje eu vou baixar 2 artigos e eu vou ler, amanhã eu vou baixar um artigo essa semana. Se vocês fizerem isso, não vai ficar aquela coisa enfadonha, eu tenho que escrever agora para o meu... Não fica não. Eu garanto para vocês que não fica dessa forma. Então, se organizem. Comecem a ler que dá certo. E aí, gente, a metodologia, né, que é o coração do trabalho.
né? A gente fala de referencial teórico porque vocês precisam realmente ler. Então, tudo é importante. O problema, eu falei que tudo eu falo que é importante, né? Mas é porque é mesmo. O problema é muito importante, a hipótese, porque aí você vai testar aquela hipótese, o que você acha, os objetivos em que vocês deixam claro o que é que vocês vão fazer, né? Tudo é importante, mas a metodologia, você apresenta ao leitor o que você, como e o que você vai fazer. Olha o que é a metodologia. É a descrição do modo como o estudo será realizado, através da seleção das técnicas de pesquisa dentre aquelas apontadas na literatura. Outra coisa, a gente não pode também inventar uma técnica de pesquisa, né? A gente deve utilizar, a gente não consegue ainda, a gente não é capaz disso, né? No sentido de não ser capaz, porque a gente não consegue apresentar, né, para a comunidade científica uma forma. Vocês têm que estudar muito para poder criar uma forma, né, uma técnica de pesquisa. E ela deverá guardar relação com o tema da pesquisa. É óbvio. Se vocês têm um tema, têm um objetivo, vocês vão só descrever aqui na metodologia o que é que vocês vão fazer e como vocês vão fazer, certo? E aí, as partes, né? Vocês têm que dizer que tipo de pesquisa é, o local, perfil dos pesquisados, né? Ou do que for ser pesquisado, os instrumentos utilizados e como é que vocês vão fazer essa análise de dados, né? Uma pesquisa quantitativa, é qualitativa, é não sei o quê, é aquilo que a gente falou, né? Descritiva, aí vocês vão escolher. Onde é que eu vou pesquisar? Quando eu vou pesquisar? É muito importante. Quem são os pesquisados ou o que vai ser pesquisado? Onde é que eles estão, qual a idade deles, ou não sei o que, qual a formação. Então, isso depende do que vocês vão pesquisar, né? Depois, os instrumentos utilizados, o que é que eu vou estudar, o que é que eu vou utilizar. Eu vou utilizar uma entrevista, um questionário, eu vou fazer uma observação participante, vocês é que vão dizer quais serão esses instrumentos. Ah, é um diário de bordo. Não, vocês vão ter que dizer o que é que vocês vão fazer e como. Esses instrumentos que vocês vão utilizar. E aí vocês podem mesclar, não precisa necessariamente ser só uma coisa. E aí a análise de dados, como é que vai ser feita essa análise, como é que eu vou analisar, como é que eu vou apresentar no meu trabalho o que foi, né? O que foi que eu quis pesquisar, o que foi que eu pesquisei. Então, é muito importante ter essa estruturação da metodologia, né? Então é isso, pessoal. Era isso, é isso. Um projeto de pesquisa é isso, né? É o tema, é o problema, são as hipóteses ou é a hipótese, são as hipóteses ou é a hipótese. Quer dizer, são os objetivos, esse referencial teórico que tem que ser construído de uma forma bem coesa, né? Tem que trazer especificamente o que vocês estão pesquisando. E, por fim, é a metodologia, né? E depois tem um cronograma, que a gente nem precisa falar, porque o cronograma é, na verdade, é uma tabelinha que vocês vão preencher o que é que vocês estão fazendo. Isso é bem simples. E aqui na metodologia tem que ter muito cuidado para você apresentar tudo, né? Lembrando que aqui no projeto, né, que é a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de fazer o artigo de vocês, né, a pesquisa, vocês vão utilizar tudo isso no futuro, porque vocês não fizeram todos os verbos que vocês vão utilizar aqui na metodologia, porque vocês ainda vão pesquisar, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? E aí agora eu vou fazer uma breve organização, né? Ou explicação, na verdade, do que é que eu vou querer de vocês, né? Com relação a essas aulas. E aí as orientações, que é só uma orientação, na verdade, né? Eu queria que vocês elaborassem, construíssem um projeto de pesquisa em grupo, né? Eu até coloquei aqui grupos, mas é em grupos, porque serão vários grupos, porque cada grupo terá no máximo 3 componentes. E aí eu queria que vocês tentassem construir esse projeto de pesquisa, né? Inclusive na nossa programação, ele estaria para a próxima aula, né? Próxima quinta-feira, se eu não me engano, terça ou quinta-feira. Mas aí eu vou tentar organizar para dar pelo menos uns 15 dias para vocês construírem, 10 dias para vocês construírem isso. E aí a gente pode até conversar no WhatsApp para ver essa melhor data. Então eu queria que vocês rabiscassem, tentassem fazer da melhor forma possível, né? Se organizassem em 3 grupos e tentar organizar um trabalhozinho, mesmo que se organize, porque esse trabalho, a partir desse trabalho, a gente vai tirar, como eu falei para vocês, aquelas informações para fazer uma possível submissão ao comitê de ética,
né? É mais ou menos isso. Então, assim, só que esse projeto de pesquisa, eu queria que vocês trouxessem apenas uns 3 ou 4 laudas de referencial teórico. Lauda não, gente, parágrafos de referencial teórico, né? Assim, é só mesmo uma forma de vocês treinarem a construção desse projeto de pesquisa. Então, assim, a gente vai colocar lá aqui na plataforma, né? Lá na plataforma, a organização desses grupos, né? E é isso. É essa a tarefinha de casa, é esse o trabalho. Eu espero que vocês consigam fazer. Eu quero que vocês tenham que conseguir, na verdade, porque vai valer nota mesmo para a disciplina. Nossa disciplina é isso mesmo. E qualquer dúvida eu tô por aqui. Então, assim, antes de ficarem chorando, sofrendo, oh meu Deus, temos que construir um trabalho, sentem com colegas de vocês, né? Sentem, né, na verdade, pelo Meet. Não sei se vocês estão, acho que vocês não estão se encontrando, né? Mas se organizem para ver o que é que vocês vão fazer e tentem construir a partir desses conhecimentos que a gente tentou passar para vocês aqui nesses dias, tá bom? E um bom feriado aí para todos. Aproveitem.